Oi, gente! No vídeo de hoje resolvi contar um pouquinho do porquê que eu saí da CLT e decidi empreender. Mas antes de a gente começar, peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Eu espero conseguir agora dar conta da minha rotina e postar um pouquinho mais para vocês. Então vamos lá ao assunto desse vídeo. Eu trabalhei como CLT por 8 anos na mesma organização, na parte de psicologia organizacional, gestão e desenvolvimento de pessoas. No final da minha trajetória, eu estava fazendo o que eu realmente gostava dentro daquela organização, que é uma atuação de consultoria interna. Então, eu realmente era um suporte tanto para a equipe, então tudo que dava problema, né, eu apoiava nessa resolução, quanto para os líderes, para os gestores daquela organização. Então, tudo que acontecia, tudo que eles precisavam de ajuda, eles recorriam a mim. Claro, alguns recorriam a outras pessoas que tinham mais proximidade, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que a maioria já recorria a mim. Então, eu estava cumprindo esse papel. Aconteceram algumas coisas nessa organização que me deixaram desconfortáveis, que me deixaram descontentes. E eu percebi que era hora de mudar. Como é que você percebeu, Liara, que era hora de mudar? Há algum tempo eu vinha me incomodando com algumas coisas, e não restritas a essa organização, gente, das organizações em geral, como, por exemplo, não ter flexibilidade de horário. Isso me incomodava muito, porque eu tinha uma flexibilidade ali no final, já tinha conquistado isso, mas era uma falsa flexibilidade, porque eu não precisava entrar às 8, mas ao mesmo tempo 8 horas meu WhatsApp já estava cheio de gente querendo falar comigo. E eu, Liara, não ia deixar de atender se eu pudesse atender, né? Então era uma falsa flexibilidade que eu tinha. Esse era um dos pontos que me incomodava demais, assim, demais. O segundo ponto era a falta de autonomia. Apesar da empresa que eu atuava, eu julgar eles darem muita autonomia, assim, tipo, eu tinha autonomia total para minha agenda, para saber para onde que eu iria no dia, né? Tinha vários núcleos, eu tinha essa autonomia, mas eu não tinha uma autonomia para tomada de decisão. E era uma coisa que eu sentia falta. Muitas coisas eu tinha que consultar, muitos novos projetos que eu queria fazer, que eu sabia que ia dar certo, eu tinha que consultar, tinha que pedir amém de um, amém de outro. Isso me incomodava muito. E já chegou um tempo que eu já estava um pouco saturada, porque eu já meio que sabia as coisas que iriam dar certo naquela organização ou não, pela cultura da empresa, pelo tempo que eu já estava lá. Então esse ponto da autonomia me gerava bastante, assim, angústia, né? E me fez acabar querendo sair também. Um terceiro ponto, além dessa autonomia, além da flexibilidade de horário, era que eu sempre fui vista como uma... Ai, como é que eu vou explicar isso pra vocês, assim? Mas eu quero que seja da forma mais sincera possível. Eu sempre fui vista como sendo muito boa, uma menininha promissora, sabe? Perfeitinha. E aí eu sofria muito com os meus colegas de trabalho. Sempre isso permeou a minha vida, assim, desde que eu comecei nessa organização, que foi meu primeiro vínculo com carteira assinada, né? E sempre isso passou pela minha equipe. O que acontecia? Eu realmente tenho um talento que é uma agilidade em fazer as coisas. Eu tenho facilidade para algumas coisas. E eu sempre achei isso muito bom. Mas chegou um momento nessa organização que eu comecei a achar que isso era horrível, que eu não queria ser boa, que eu não queria mais fazer as coisas certas, que eu não queria mais entregar as coisas no prazo, porque eu era julgada a todo momento que eu fazia isso. Era algo como eu sempre ouvir assim: nossa, sempre a Liara, né? A Liara é sempre a primeira a responder. Meu Deus. Até que chegou um momento que teve uma reunião de indicadores. E nessa reunião de indicadores, eu lembro que estava sendo passado um novo indicador de qualidade, né? Tinha uma analista apresentando ele. E eu me lembro muito claramente que nesse indicador ele era bem complexo. E as pessoas que estavam comigo na mesa não estavam entendendo. E eu já tinha entendido ele, porque como eu falei, eu tenho uma facilidade nisso. E sempre gostei de matemática, então eu já estava entendendo ele. E eu lembro que uma pessoa me perguntou: você entendeu? E naquele momento a minha primeira reação foi falar assim:
Não entendi. Mas eu já tinha entendido. E aí naquele dia eu fui pra casa arrasada, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Isso faz sentido? Não faz? Será que é isso que eu quero? Eu preciso ficar me diminuindo para os outros terem espaço? Porque no momento em que eu era eu mesma, em que eu fazia tudo que eu achava que eu tinha que fazer, em que eu fazia tudo na velocidade que eu achava que tinha que fazer e da forma que eu achava que tinha que fazer, eu era julgada como a perfeita, a que não erra, a que... E aí as pessoas acabavam tendo um certo receio de se relacionar comigo. E me julgavam, e aí eu ficava um pouco mais isolada. Com isso, eu tomei a decisão de naquele dia falar que eu não tinha entendido. Mas se foi a decisão correta, eu não sei. Eu sei que depois daquele dia eu decidi que eu não faria mais isso, que eu seria eu mesma, doesse a quem doer. E que as pessoas que se incomodassem com isso, elas tinham a opção ou de se afastar de mim, de fato, ou de se aproximar de mim. E tudo que eu pudesse ensinar, apoiar, eu iria fazer como eu sempre fiz, assim como eu sempre aprendi muito com as pessoas que me cercaram. Esses pontos, principalmente, começaram a me incomodar muito e ficaram muito latentes. E eu decidi que era a hora de eu sair da CLT e tocar meu próprio negócio. Porque como que eu ia ter mais autonomia? Eu comecei a ver que mesmo que eu subisse para um cargo de gestão nessa empresa, eu não teria a autonomia que eu queria. E não é só nessa empresa, são em todas. Eu não teria o nível de autonomia que eu queria, eu não teria o nível de flexibilidade de horário que eu queria. Então, eu decidi empreender. E aqui estou, né, empreendendo, atuando com o que eu amo, que é a carreira e o desenvolvimento das pessoas. Estou muito feliz e realizada, apesar de estar no início dessa trajetória. Mas, gente, essa é um pouquinho da história do porquê eu saí da CLT para empreender para vocês. E das minhas frustrações, abrir meu coração aqui com as minhas frustrações do mundo CLT. Obrigada por terem assistido até aqui, obrigada pela atenção. E se quiser conversar comigo, me segue no Instagram, @liaracedor, me chama lá e a gente pode bater um papo bem legal. Tchau, tchau!